Ao instalar câmeras para vigiar a mãe, um milionário descobre que o verdadeiro perigo vinha de quem dividia sua cama. Ele volta para casa após dias de trabalho e flagra a própria mãe sendo humilhada pela mulher que ele acreditava amar. O que parecia um mal-entendido revela um ciclo cruel de violência silenciosa escondido dentro de seu lar. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. Prometo que essa vai ser a melhor história que você vai escutar na sua vida. A chuva fina de maio caía sobre São Paulo quando Rodrigo Almeida estacionou o carro na garagem do sobrado em Santana. Eram quase 10 da noite de uma quinta-feira que parecia não ter fim. 3 dias viajando para Campinas, resolvendo problemas na filial da empresa onde trabalhava como gerente comercial, dormindo mal em hotel, comendo fast food e sentindo aquele peso no peito que vinha se tornando cada vez mais frequente. Um peso que ele não sabia nomear, mas que o acompanhava como uma sombra silenciosa. Rodrigo tinha 36 anos, cabelos escuros, começando a exibir alguns fios grisalhos nas têmporas, olhos castanhos cansados de tantas planilhas e reuniões. Era um homem de rotina, dedicado ao trabalho, que sempre colocou a família em primeiro lugar. Ou pelo menos era o que acreditava até alguns meses atrás, quando tudo começou a mudar de forma tão sutil que ele nem percebeu o momento exato da virada. Ao desligar o motor, ficou alguns segundos parado ali, observando as luzes acesas na sala através da cortina entreaberta. Sua mãe, Dona Helena, certamente estaria acordada esperando por ele. Ela sempre esperava, mesmo quando ele dizia que não precisava, que chegaria tarde, que ela podia dormir tranquila. Mas Dona Helena era daquelas mulheres que só descansavam depois de saber que o filho estava em casa, seguro, bem. Rodrigo sorriu pensando nela. 72 anos, viúva há 8, dona de uma força que a idade e a bengala não conseguiam apagar completamente. O pai, seu Antônio, tinha partido de forma inesperada, deixando um vazio que mãe e filho aprenderam a carregar juntos. Desde então, Dona Helena morava com Rodrigo naquele sobrado que havia sido do casal, cheio de memórias, fotografias nas paredes, o cheiro de bolo no forno aos domingos e o som da novela das 8 ecoando pela sala. Ele pegou a mala do banco de trás e caminhou até a porta. A chave girou na fechadura com aquele som familiar e Rodrigo empurrou a porta devagar, como sempre fazia para não assustar a mãe. Mas o que ouviu ao entrar fez seu corpo inteiro congelar. A voz era estridente, cortante como vidro quebrado, uma voz que ele conhecia bem, mas que nunca havia escutado naquele tom, com aquela crueldade embutida em cada sílaba. Vanessa. Ela estava na sala, de costas para a porta, os cabelos loiros escorridos caindo sobre os ombros, o corpo esguio tenso de raiva. E na frente dela, encolhida no sofá, segurando a bengala com as 2 mãos como se fosse um escudo, estava Dona Helena. Rodrigo não conseguiu se mover, não conseguiu falar. Apenas ficou ali, invisível na penumbra do corredor, observando uma cena que parecia pertencer a outra realidade. Vanessa estava gritando. Não era bem um grito. Era pior. Era um veneno destilado em voz alta, cada palavra escolhida para ferir, para diminuir, para quebrar. A senhora não tem vergonha, não? Fica aí se fazendo de coitadinha, mas eu sei muito bem o que a senhora está fazendo. Quer me afastar dele, quer que ele fique sozinho, grudado em suas saias para sempre. Mas não vai conseguir, ouviu bem? Não vai conseguir. Dona Helena tentou responder, mas a voz saiu fraca, trêmula, quase inaudível. Vanessa, eu nunca quis nada disso. Eu só... Só o quê? Só fica aí com essa cara de sofrida, essa bengalinha na mão, esperando que ele sinta pena? Pois saiba que eu já abri os olhos dele. Ele sabe que a senhora é ciumenta, que não me aceita, que não quer ver o filho feliz. Rodrigo sentiu o sangue ferver. Quis entrar, quis gritar, quis proteger a mãe imediatamente. Mas algo o segurou. Talvez a incredulidade, talvez o choque de ver aquela mulher que há 6 meses sorria para Dona Helena com carinho, agora destilando aquele ódio. Vanessa continuou, implacável. E já que estamos conversando, vou deixar claro. Quando eu me casar com o Rodrigo, a senhora vai ter que entender o seu
lugar nessa casa. Não é mais a rainha do pedaço não, viu? As coisas vão mudar. E se não gostar, a gente resolve de outro jeito. De outro jeito como? A voz de Dona Helena saiu em um sussurro quase inaudível. Vanessa deu um sorriso frio. Tem lugar apropriado para gente da sua idade. Lugares onde cuidam direitinho, onde a senhora não precisa ficar incomodando ninguém. Foi quando Rodrigo finalmente conseguiu se mover. Ele deixou a mala cair no chão, com um baque surdo que ecoou pela casa inteira. Vanessa virou o rosto assustada. Dona Helena ergueu os olhos e encontrou o olhar do filho. E naquele instante, Rodrigo viu algo que nunca tinha visto antes nos olhos da mãe. Medo. Não medo dele. Medo do que viria depois. Medo de ser acusada de inventar coisas, de exagerar, de ser a velha chata que não aceitava a namorada do filho. Medo de perder o único filho que tinha, o único vínculo que a mantinha de pé. Rodrigo, você chegou! A voz de Vanessa mudou completamente, como se alguém tivesse trocado o disco. De repente era doce, preocupada, carinhosa. Meu amor, você está bem? Viagem cansativa? Ela caminhou até ele com aquele sorriso que antes o encantava. Cabelos perfeitamente alinhados, perfume suave, roupa justa marcando as curvas, unhas feitas, maquiagem impecável. Vanessa Cardoso, 31 anos, publicitária, dona de uma beleza que chamava a atenção por onde passava. Ela o beijou no rosto. Tentou pegar sua mão, mas Rodrigo permaneceu imóvel. O que está acontecendo aqui? Sua voz saiu mais dura do que ele pretendia. Vanessa piscou, fingindo surpresa. Nada, amor. Só estava conversando com a Dona Helena. Por que a pergunta? Rodrigo olhou para a mãe. Ela havia baixado a cabeça, os dedos apertando a bengala com força, os lábios tremendo levemente. Ele conhecia cada gesto daquela mulher. Conhecia o silêncio dela, o jeito como se encolhia quando algo a machucava. Mãe, a senhora está bem? Dona Helena ergueu o rosto e forçou um sorriso. Era o sorriso de sempre, aquele que ela usava para dizer que estava tudo certo mesmo quando não estava. O sorriso de quem passou a vida inteira protegendo os outros da própria dor. Estou sim, meu filho. Só cansada. Acho que vou dormir. Ela se levantou com dificuldade, apoiando-se na bengala, e começou a caminhar devagar em direção ao corredor. Rodrigo deu um passo à frente instintivamente, querendo ajudar, mas Dona Helena fez um gesto suave com a mão, como se dissesse que estava tudo sob controle. Boa noite, meu filho. Que bom que você voltou. A voz dela estava embargada. Rodrigo percebeu, e percebeu também, que algo estava terrivelmente errado naquela casa. Dona Helena desapareceu pelo corredor e o som da porta do quarto se fechando ecoou como um sinal de derrota. Rodrigo virou-se para Vanessa, que agora o olhava com aquela expressão que ele não conseguia mais decifrar. Era carinho? Era posse? Era manipulação? O que você disse para ela? Vanessa soltou um suspiro cansado, colocando a mão na cintura. Rodrigo, a gente já conversou sobre isso. Sua mãe tem ciúme de mim. Ela não aceita que você tenha outra mulher na vida dele. É natural, eu entendo, mas não dá para deixar isso atrapalhar a gente. Eu ouvi você falando com ela, Vanessa. Ouvi você ameaçando minha mãe. Ameaçando? A voz de Vanessa subiu uma oitava, indignada. Rodrigo, você está louco? Eu estava apenas sendo clara com ela. Estava explicando que quando a gente se casar, as coisas vão ter que mudar um pouco. Isso não é ameaça, é realidade. Ou você acha que vai ser fácil construir uma família nova com a sua mãe no meio de tudo? Minha mãe não está no meio de nada. Ela mora aqui. Sempre morou. Essa é a casa dela. Vanessa cruzou os braços e Rodrigo viu algo passear rapidamente pelos olhos dela. Irritação? Desprezo? Ela disfarçou rápido, mas não rápido o suficiente. Tá bom, amor. Desculpa. Eu exagerei. É que às vezes eu fico frustrada porque sinto que ela não me aceita de verdade, sabe? Eu tento, juro que tento, mas ela sempre me olha com aquele jeito como se eu não fosse boa. O suficiente para você. Rodrigo esfregou o rosto com as mãos. Estava cansado. Cansado demais para aquela conversa, para aquela tensão, para tentar entender o que estava acontecendo. Vanessa se aproximou,
Tocou o braço dele com delicadeza. Vem, vamos dormir. Você deve estar exausto. Amanhã a gente conversa com calma, tá? Ela o puxou suavemente para o quarto deles, mas Rodrigo lançou um último olhar para o corredor escuro, onde a porta do quarto da mãe permanecia fechada. E pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu que havia perdido algo importante. Algo que estava bem ali, debaixo do seu nariz, mas que ele não conseguia enxergar direito. Naquela noite, Rodrigo não conseguiu dormir. Ficou deitado ao lado de Vanessa, que roncava suavemente, e pensou em como tudo tinha começado, 6 meses atrás, em uma confraternização da empresa. Vanessa trabalhava na agência que fazia a publicidade da firma, e eles se esbarraram no bar, literalmente. Ela derrubou o drink dele, pediu 1000 desculpas, riu daquele jeito contagiante e pronto. Rodrigo se viu fisgado. Ela era tudo o que ele não era. Extrovertida, segura, cheia de planos e sonhos. Falava de viajar pelo mundo, de montar o próprio negócio, de viver intensamente. E Rodrigo, que tinha passado os últimos 8 anos cuidando da mãe, trabalhando sem parar, vivendo uma rotina previsível e solitária, sentiu como se alguém tivesse acendido uma luz dentro dele. Nos primeiros meses, tudo foi perfeito. Vanessa era atenciosa com Dona Helena, elogiava a comida dela, perguntava sobre a saúde, até ofereceu ajuda para acompanhá-la nas consultas médicas. Dona Helena, sempre educada, aceitava os gestos com um sorriso contido, mas Rodrigo percebia que ela mantinha certa distância. Na época, achou que era apenas o jeito reservado dela, o tempo natural que qualquer mãe precisa para aceitar uma nova pessoa, na vida do filho. Mas aos poucos, as coisas começaram a mudar. Vanessa passou a dormir cada vez mais na casa. Trouxe roupas, produtos de beleza, ocupou espaços. Começou a sugerir pequenas mudanças na decoração, na disposição dos móveis, na rotina da casa. E sempre que Dona Helena fazia algum comentário discreto, alguma sugestão contrária, Vanessa revertia a situação com habilidade, fazendo parecer que a idosa estava sendo difícil, teimosa, presa ao passado. Rodrigo, que queria tanto acreditar que tinha encontrado alguém para dividir a vida, começou a ver a mãe pelos olhos de Vanessa. E o que via, não. Era bonito. Via uma mulher idosa que reclamava de tudo, que não aceitava mudanças, que tinha ciúme do filho. Vanessa plantava essas ideias com sutileza, nunca de forma direta, sempre deixando que ele chegasse às próprias conclusões. Ela é de outra geração, amor. É difícil para ela aceitar que você cresceu, que tem uma vida própria agora. Sua mãe precisa entender que a gente também tem direito de ter privacidade, de fazer as coisas do nosso jeito. Eu acho que ela sente que está perdendo você. Por isso fica criando essas situações. E Rodrigo, exausto do trabalho, emocionalmente vulnerável depois de tantos anos sozinho, acreditou. Começou a se afastar da mãe sem perceber. Jantava mais tarde para evitar as refeições em família. Saía nos finais de semana com Vanessa, deixando Dona Helena sozinha em casa. Parou de perguntar sobre o dia dela, sobre como estava se sentindo, sobre os remédios que precisava tomar. E Dona Helena, percebendo o afastamento, se recolheu ainda mais. Passou a comer sozinha no quarto, a evitar circular pela sala quando o casal estava ali, a falar cada vez menos. Rodrigo interpretou aquilo como birra, como teimosia. Vanessa reforçava essa interpretação, tá vendo? Ela quer chamar atenção. Quer que você largue tudo e fique com ela o tempo todo. Mas a verdade que Rodrigo não enxergava era muito mais sombria. Dona Helena estava sendo sistematicamente isolada, silenciada e humilhada na própria casa. E o pior de tudo era que ela não conseguia contar para o filho. Não conseguia colocar em palavras o que estava acontecendo, porque sabia que Vanessa já havia plantado a semente da dúvida na cabeça dele. Sabia que se reclamasse, seria vista como a velha ciumenta, a sogra problemática, a mãe superprotetora. Então Dona Helena escolheu o silêncio, escolheu aguentar, escolheu torcer para que o filho abrisse os olhos antes que fosse tarde demais. Naquela manhã de sexta-feira, Rodrigo acordou com o cheiro de café fresco vindo da cozinha. Vanessa ainda dormia profundamente ao seu lado, o rosto relaxado,
quase angelical. Ele se levantou devagar, vestiu uma bermuda e uma camiseta e seguiu o aroma. Dona Helena estava na cozinha, de costas para a porta, preparando o café da manhã. Ela usava um vestido florido simples, os cabelos grisalhos presos num coque baixo, os pés calçados com chinelos velhos, mas confortáveis. A bengala estava apoiada na mesa, ao alcance da mão. Bom dia, mãe. A voz de Rodrigo saiu mais suave do que na noite anterior. Dona Helena virou o rosto e sorriu, mas ele percebeu que os olhos dela estavam inchados, vermelhos. Ela havia chorado. Tinha chorado a noite toda. Bom dia, meu filho. Sentou? O café já está pronto. Ela colocou a xícara na frente dele, junto com pão, manteiga, queijo. Tudo arrumado com o capricho de sempre, mesmo que as mãos trêmulas deixassem escapar algumas migalhas pela mesa. Rodrigo tomou um gole do café e decidiu que precisava conversar. Precisava entender o que estava acontecendo de verdade. Mãe, sobre ontem à noite... Dona Helena levantou a mão, interrompendo-o gentilmente. Deixa pra lá, Rodrigo, não foi nada. Eu entendo, a Vanessa está certa. Quando vocês se casarem, as coisas vão ter que mudar mesmo. Eu vou me adaptar. A voz dela era de resignação pura. Rodrigo sentiu um aperto no peito. Mãe, essa casa é sua. Sempre foi. O pai construiu ela para a senhora. A gente não vai mudar nada que a faça se sentir desconfortável. Dona Helena sorriu, mas era um sorriso triste, carregado de uma dor que Rodrigo não conseguia medir. Meu filho, eu só quero que você seja feliz. Se a Vanessa te faz feliz, então está tudo bem. Eu vou ficar quietinha no meu canto, não vou atrapalhar. A senhora nunca atrapalhou nada, mãe. Mas antes que a conversa pudesse continuar, Vanessa apareceu na cozinha, ainda de pijama, os cabelos bagunçados, esfregando os olhos. Ela beijou Rodrigo na testa e ignorou completamente Dona Helena. Bom dia, amor. Você vai trabalhar hoje ou vai ficar em casa? Vou trabalhar. Tenho reunião ao meio-dia. Vanessa pegou uma xícara, serviu café para si mesma e sentou-se ao lado de Rodrigo. Dona Helena permaneceu de pé, encostada no balcão, como se não tivesse direito de sentar à própria mesa. E foi naquele momento, observando a mãe ali de pé, silenciosa, diminuída, que Rodrigo sentiu pela primeira vez uma pontada de dúvida. Será que ele estava vendo as coisas do jeito certo? Será que Vanessa estava sendo honesta com ele? Mas a dúvida durou pouco. Vanessa puxou conversa, falou sobre os planos para o fim de semana, sugeriu que eles fossem jantar fora, apenas os dois. E Rodrigo, como vinha fazendo há meses, concordou. Afinal, era mais fácil concordar do que questionar. Mais tarde, quando Rodrigo saiu para o trabalho, Vanessa ficou em casa. Ela tinha o dia de folga, e Dona Helena, que antes gostava de ter a casa para si nas manhãs tranquilas, agora temia aqueles momentos. Assim que ouviu o carro de Rodrigo sair da garagem, Vanessa mudou completamente. O sorriso sumiu. O olhar ficou duro, frio. Ela caminhou até a sala onde Dona Helena estava sentada, assistindo televisão baixinho para não incomodar. Dona Helena, a gente precisa conversar. A idosa desligou a TV e olhou para Vanessa com aquela expressão de quem já sabia que nada de bom viria. Eu quero deixar uma coisa bem clara. O Rodrigo é meu agora. Ele vai se casar comigo, a gente vai ter filhos e essa casa vai ser minha. A senhora vai ter que entender isso e parar de tentar me sabotar. Eu nunca tentei sabotar nada, Vanessa. Eu só quero que meu filho seja feliz. Vanessa deu uma risada seca. Feliz? A senhora quer que ele fique preso aqui, cuidando da senhora para o resto da vida. Mas isso não vai acontecer. Eu vou casar com ele, e quando isso acontecer, a gente vai ter que tomar decisões sobre a senhora. Decisões? É, tipo onde a senhora vai morar, porque aqui não dá mais. Dona Helena sentiu as lágrimas queimarem os olhos, mas não deixou cair nenhuma. Não ia dar esse gosto para aquela mulher. Essa casa é minha, Vanessa. Meu marido construiu ela para mim. Rodrigo sabe disso. Por enquanto é sua. Mas as coisas mudam, Dona Helena. As coisas mudam. E com essas palavras, Vanessa saiu da sala, deixando a idosa sozinha com o peso daquela ameaça. Dona Helena pegou o terço que guardava no bolso do vestido
e começou a rezar baixinho. Era tudo o que sabia fazer. Rezar para que Deus protegesse o filho, para que ele enxergasse a verdade antes que fosse tarde demais. Nos dias seguintes, Rodrigo começou a perceber pequenas coisas que antes passavam despercebidas. Percebia que a mãe comia cada vez menos, que ficava trancada no quarto, que evitava falar quando Vanessa estava por perto. Percebia também que Vanessa fazia questão de ocupar todos os espaços da casa, de reorganizar coisas, de estabelecer novas regras. Certo dia, Rodrigo chegou em casa no meio da tarde porque a reunião tinha sido cancelada. E ao entrar pela porta da frente, ouviu Vanessa falando ao telefone, a voz baixa, mas clara o suficiente para ele entender. Não, amor, está tudo sob controle. Ele acredita em tudo que eu falo. A velha não tem chance. Quando a gente se casar, ela vai para um desses lugares e aí a casa é nossa. Toda aquela grana do seguro do marido dela fica para o Rodrigo. E aí sim a gente vai poder fazer o que planejamos. Rodrigo parou, o coração acelerado. Quem era esse amor do outro lado da linha? Que planos eram esses? Vanessa continuou. Relaxa, ninguém vai descobrir. Ele está completamente manipulado. E a velha é muito orgulhosa para contar qualquer coisa. É só questão de tempo. Ela riu e aquela risada ecoou pela casa como um presságio de tempestade. Rodrigo recuou devagar, saiu pela porta sem fazer barulho, entrou no carro e ficou ali sentado, tremendo. A realidade começava a se descortinar na frente dele, e era horrível demais para aceitar de uma vez só. Mas não tinha mais como negar. Não tinha mais como fingir que estava tudo bem. Ele pegou o celular e fez uma ligação. Precisava de ajuda. Precisava descobrir a verdade. Porque se o que estava começando a suspeitar fosse real, então ele havia falhado com a pessoa mais importante da sua vida. Havia falhado com a mãe. E agora precisava consertar isso antes que fosse tarde demais. A voz do outro lado atendeu, e Rodrigo começou a falar, a voz embargada, os olhos marejados. Era o início de uma reviravolta que mudaria tudo. Era o momento em que ele decidiria de que lado da história queria estar. E pela primeira vez em meses, Rodrigo Almeida escolheu enxergar a verdade, mesmo que ela doesse mais do que qualquer mentira. A pessoa do outro lado da linha era Marcelo, amigo de infância de Rodrigo, advogado especializado em direito de família. Eles tinham crescido juntos nas ruas de Santana, jogado bola no mesmo campinho, estudado na mesma escola. E embora a vida tivesse levado cada um para caminhos diferentes, a amizade permaneceu sólida como pedra. Marcelo, eu preciso de um favor. Um favor que você não pode comentar com ninguém. A voz de Rodrigo estava tensa, carregada de uma angústia que Marcelo percebeu imediatamente. Claro, mano. Fala. O que está acontecendo? Rodrigo contou tudo. A mudança no comportamento de Vanessa, o jeito como ela tratava Dona Helena, a conversa que tinha acabado de ouvir. Marcelo escutou em silêncio, fazendo anotações mentais, e quando Rodrigo terminou, respirou fundo antes de responder. Cara, eu não vou mentir. Isso que você está me contando é sério. Muito sério. Se ela está planejando algo envolvendo a herança da sua mãe, a gente precisa de provas. Só a sua palavra não vai ser suficiente. Que tipo de provas? Gravações, mensagens, algo concreto? Você tem acesso ao celular dela? Não. Ela guarda com senha. Nunca me deixou mexer. Marcelo ficou em silêncio por alguns segundos, pensando. Então a gente precisa criar um ambiente onde ela se sinta segura o suficiente para continuar com o que está fazendo, mas ao mesmo tempo te dar condições de documentar tudo. Rodrigo, o que eu vou sugerir vai parecer maluco, mas confia em mim. Instala câmeras na casa. Câmeras, isso. Câmeras de segurança. Você pode usar a desculpa de que quer proteger a casa, que teve assaltos na região, qualquer coisa. Mas instala câmeras discretas nas áreas comuns. Sala, cozinha, corredor, nunca nos quartos, porque aí seria invasão de privacidade. Mas nas áreas comuns, você tem todo o direito. Rodrigo sentiu um frio na barriga. A ideia de espionar a própria casa, de buscar provas contra a mulher com quem pretendia se casar era dolorosa demais. Mas a lembrança de Dona Helena encolhida no sofá, dos olhos vermelhos de tanto chorar,
da voz embargada dizendo que ia ficar quietinha no canto, isso era ainda mais doloroso. Tá certo. Vou fazer isso. E Rodrigo, mais uma coisa. Conversa com a sua mãe. De verdade. Sem a Vanessa por perto. Deixa ela falar. E acredita no que ela disser. Mães não mentem sobre essas coisas. Rodrigo concordou, desligou o telefone e ficou ali sentado no carro por mais alguns minutos, tentando juntar coragem para voltar para dentro daquela casa que de repente parecia um território inimigo. Quando finalmente entrou, Vanessa estava na sala assistindo televisão com um sorriso tranquilo no rosto, como se nada tivesse acontecido. Amor, você voltou cedo. Ela se levantou e foi até ele, beijando-o nos lábios. Rodrigo correspondeu mecanicamente, sentindo uma náusea subir pela garganta. A reunião foi cancelada. Vou trabalhar um pouco aqui em casa. Vanessa franziu o senho. Aqui? Mas você não prefere ir para o escritório? Aqui tem muito barulho. A dona Helena fica circulando. Aqui está ótimo, preciso ficar perto caso alguém precise de mim. Ele percebeu o brilho de irritação nos olhos dela, mas Vanessa disfarçou rapidamente, voltando a sorrir. Tudo bem, então. Vou sair para fazer umas coisas. Volto mais tarde. Ela pegou a bolsa e saiu, e Rodrigo esperou até ouvir o carro dela sumir na rua. Então caminhou até o quarto da mãe e bateu devagar na porta. Mãe, posso entrar? Pode, meu filho. Dona Helena estava sentada na cama, o terço nas mãos, a expressão cansada. O quarto era simples, cheio de fotografias antigas, do tempo em que seu Antônio ainda estava vivo, em que Rodrigo era criança. Havia um cheiro de alfazema no ar, o mesmo perfume que ela usava há décadas. Rodrigo sentou-se ao lado dela e, pela primeira vez em meses, realmente olhou para a mãe. Viu as rugas profundas ao redor dos olhos, os cabelos que haviam embranquecido completamente, as mãos trêmulas, cheias de manchas de idade. Viu uma mulher que estava envelhecendo, que precisava de cuidado, de atenção, de amor. E viu também que ele tinha falhado em dar tudo isso. Mãe, eu preciso que a senhora seja sincera comigo. Totalmente sincera. O que está acontecendo entre a senhora e a Vanessa? Dona Helena baixou o olhar, apertando o terço com mais força. Nada, meu filho. A Vanessa é uma moça boa. Ela só está tentando construir a vida dela com você. É natural. Mãe, eu sei que não é só isso. Eu vi como ela falou com a senhora ontem. E hoje eu ouvi uma conversa que ela teve ao telefone. Uma conversa sobre mim, sobre a senhora, sobre planos. Eu preciso saber a verdade. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Dona Helena antes mesmo que ela pudesse falar. Eram lágrimas contidas há meses, represadas por medo, por orgulho, por amor ao filho. Meu filho, eu não queria te preocupar. Eu pensei que, se eu ficasse quieta, se eu não reclamasse, tudo ia se resolver. Mas está cada vez pior. Ela me trata mal quando você não está aqui. Diz que eu sou um estorvo, que quando vocês se casarem, vou ter que sair daqui. Ela me proíbe de sentar à mesa quando vocês estão comendo, diz que meu cheiro incomoda. Às vezes esconde minha comida ou serve porções tão pequenas que eu fico com fome. Ela quer me apagar, Rodrigo. Quer me tirar da sua vida. A voz de Dona Helena quebrou completamente e ela começou a soluçar, cobrindo o rosto com as mãos. Rodrigo sentiu o mundo desmoronar ao seu redor. Cada palavra da mãe era uma facada no peito, porque ele sabia, no fundo, que era verdade. Todas as vezes que tinha ignorado os sinais, todas as vezes que tinha escolhido acreditar em Vanessa, ao invés de ouvir a mãe, tudo isso pesava sobre ele como uma tonelada de culpa. Ele abraçou Dona Helena com força, sentindo o corpo frágil dela tremer contra o seu. Me desculpa, mãe. Me desculpa por não ter acreditado. Me desculpa por ter deixado isso acontecer. Mas eu juro pela memória do pai que isso vai acabar. Eu vou consertar isso. Dona Helena agarrou-se ao filho como uma criança assustada, e ali ficaram, abraçados, até que as lágrimas secassem e a respiração se acalmasse. Naquela mesma tarde, Rodrigo saiu e comprou câmeras de segurança. Eram pequenas, discretas, podiam ser instaladas facilmente. Ele colocou uma na sala, outra na cozinha, uma no corredor.
Quando Vanessa voltou, ele estava terminando a instalação. O que é isso? Câmeras de segurança. Tiveram assaltos aqui na rua semana passada, prefiro prevenir. Vanessa olhou para as câmeras com desconfiança, mas não disse nada. Afinal, era uma justificativa perfeitamente razoável. Você conectou no seu celular? Sim, posso ver tudo de qualquer lugar. Ela forçou um sorriso. Que bom, agora a gente fica mais seguro. Mas Rodrigo percebeu o desconforto nos olhos dela. Percebeu que Vanessa estava calculando, medindo cada palavra, cada gesto. A partir daquele momento, ela teria que ser mais cuidadosa, e isso era exatamente o que Rodrigo queria. Os dias seguintes foram de observação silenciosa. Rodrigo fingia normalidade, ia trabalhar, voltava para casa, conversava com Vanessa como se nada tivesse mudado. Mas à noite, trancado no banheiro ou no escritório, ele assistia às gravações das câmeras. E o que via era pior do que imaginava. Vanessa esperava ele sair e então se transformava completamente. Gritava com Dona Helena, a chamava de velha inútil, impedia que ela comesse direito, trancava a porta da sala para forçá-la a ficar no quarto. Em uma das gravações, Rodrigo viu Vanessa pegar o prato de comida que Dona Helena tinha preparado para si mesma e jogar no lixo, dizendo que ela estava comendo demais, que ia ficar gorda e ninguém ia querer cuidar de uma velha gorda. Em outra gravação, ele viu Vanessa falando ao telefone novamente, e dessa vez conseguiu ouvir melhor. Sim, Cláudio tudo no prazo. Ele está completamente envolvido. A velha não vai aguentar muito mais tempo. Quando ela for embora, seja para um asilo ou para outro lugar qualquer, a casa fica para a gente. E com o dinheiro da venda, a gente monta aquela agência que você sempre quis. Só preciso casar com ele primeiro, aí fica tudo mais fácil. Cláudio. Rodrigo anotou o nome. Quem era esse homem? E que relação ele tinha com Vanessa? Marcelo, quando Rodrigo mostrou os vídeos, ficou em choque. Mano, isso é abuso. Abuso de idoso. É crime. A gente pode denunciar ela agora, mesmo. Não, ainda não. Eu quero saber quem é esse Cláudio. Quero entender todo o esquema antes de agir. Marcelo concordou relutantemente. Tá bom. Mas não demora muito, Rodrigo. Sua mãe está sofrendo. Cada dia que passa é mais um dia que ela aguenta isso. Rodrigo sabia que Marcelo estava certo, mas ele precisava de respostas. Precisava entender como havia sido tão cego, tão manipulado. Ele começou a investigar por conta própria. Pesquisou o nome de Vanessa nas redes sociais. Procurou por conexões, amigos em comum. E foi quando encontrou Cláudio Santos, sócio dela na agência de publicidade onde ela trabalhava. Mais do que isso, ex-namorado. As fotos antigas mostravam os dois juntos em viagens, festas, jantares românticos. A relação tinha terminado oficialmente 2 anos atrás, mas pelas conversas que Rodrigo interceptou, ficava claro que eles nunca tinham se afastado de verdade. Vanessa tinha usado Rodrigo desde o início. Tinha visto nele uma oportunidade, um homem solteiro, solitário, com uma casa própria, uma mãe idosa que provavelmente não viveria muito mais tempo e um bom emprego. Era o alvo perfeito. E ela tinha executado o plano com precisão cirúrgica, seduzindo-o, ganhando a confiança dele, isolando a mãe, plantando discórdia. Rodrigo sentiu uma raiva que nunca tinha sentido antes. Não era apenas pela traição, pelo golpe financeiro que ela planejava. Era pela crueldade. Pelo jeito como ela tinha maltratado Dona Helena, uma mulher indefesa que nunca havia feito mal a ninguém. Pelo sofrimento que tinha causado de forma deliberada, calculada, fria. Uma noite, enquanto Vanessa dormia ao lado dele, Rodrigo pegou o celular dela. Ele sabia a senha agora, tinha descoberto observando-a digitar disfarçadamente. Abriu as mensagens entre ela e Cláudio, e o que leu confirmou todas as suspeitas. As conversas eram explícitas. Eles planejavam tudo nos mínimos detalhes. Vanessa casaria com Rodrigo. Esperaria alguns meses, então começaria a pressionar para internar Dona Helena em um asilo. Com a mãe fora do caminho, convenceria Rodrigo a vender a casa, alegando que era grande demais, cara demais de manter, que eles precisavam de um lugar novo, só deles. Com o dinheiro da venda, ela e Cláudio montariam a agência própria. Depois, com o tempo,
Vanessa se divorciaria de Rodrigo, levando metade de tudo. Era um plano elaborado, paciente, cruel, e teria funcionado se Rodrigo não tivesse acordado a tempo. Ele tirou fotos de todas as conversas, salvou em um drive na nuvem e enviou cópias para Marcelo. As provas estavam reunidas. Agora era só uma questão de decidir como agir. Na manhã seguinte, Rodrigo acordou cedo. Vanessa ainda dormia. Ele foi até o quarto da mãe e a encontrou acordada, sentada na cama, olhando pela janela. Ela parecia menor, mais frágil a cada dia. Mãe, a gente precisa sair hoje, só eu e a senhora. Dona Helena virou o rosto, surpresa. Sair? Mas e a Vanessa? A Vanessa não vai junto. É só eu e a senhora. Confia em mim? Ela assentiu lentamente. Sempre confiei, meu filho. Eles saíram enquanto Vanessa ainda dormia. Rodrigo levou a mãe para um café da manhã em uma padaria que eles costumavam frequentar quando ele era criança, antes de tudo ficar complicado. Sentaram-se em uma mesa no canto e Dona Helena olhou ao redor com os olhos brilhando de nostalgia. Faz tanto tempo que eu não saio de casa. A voz dela estava embargada e Rodrigo sentiu a culpa apertar seu peito novamente. Eu sei, mãe, e me desculpa por isso. Me desculpa por tudo. Eles conversaram por horas. Dona Helena contou tudo, cada detalhe do sofrimento que tinha passado, cada humilhação, cada momento de solidão. E Rodrigo escutou, realmente escutou, pela primeira vez em meses. Mãe, eu vou acabar com isso. Hoje. Eu prometo. Dona Helena segurou a mão do filho com força. Só não deixa ela te fazer mal, meu filho. Gente assim, quando é encurralada, pode fazer qualquer coisa. Rodrigo assentiu. Ele estava preparado para o que viria. Quando voltaram para casa no fim da tarde, Vanessa estava na sala, visivelmente irritada. Onde vocês estavam? Eu acordei e não tinha ninguém aqui. Fiquei preocupada. A voz dela era acusatória, mas Rodrigo não se deixou afetar. Levei a mãe para tomar café fora. Fazia tempo que a gente não fazia isso. Vanessa apertou os lábios, controlando a raiva. Você podia ter me avisado. Não precisava. A gente só saiu um pouco. O clima ficou tenso. Vanessa cruzou os braços e Rodrigo viu o cálculo acontecendo na cabeça dela. Ela estava percebendo que estava perdendo o controle. Rodrigo, a gente precisa conversar. Sobre nós, sobre o futuro. Pode falar. Vanessa lançou um olhar para Dona Helena, que estava sentada no sofá, quieta como sempre. Sozinhos. No quarto. Rodrigo hesitou. Olhou para a mãe, que fez um gesto sutil com a cabeça, como se dissesse que estava tudo bem. Ele seguiu Vanessa até o quarto e fechou a porta. Vanessa, o que você quer conversar? Ela respirou fundo, como se estivesse juntando coragem. Olha, eu sei que as coisas estão tensas. Eu sei que sua mãe não me aceita direito, mas a gente precisa encontrar um jeito de resolver isso. Porque, Rodrigo, eu te amo. Quero construir uma família com você. Mas não dá para continuar assim, com ela no meio de tudo. No meio de tudo? Ela mora aqui, Vanessa. Essa é a casa dela. Vanessa suspirou, fingindo paciência. Eu sei. Mas quando a gente casar, a gente vai precisar de espaço, de privacidade, de liberdade para construir a nossa vida. Talvez fosse bom considerar outras opções para ela. Lugares onde ela receba cuidados profissionais, onde ela fique bem assistida. Você está falando de um asilo. Não é um asilo. São residências especializadas. Tem umas muito boas, sabe? Ela ia ficar bem lá. Rodrigo sentiu a raiva ferver dentro dele, mas controlou. Ainda não era a hora. E você já pesquisou esses lugares? Vanessa piscou, surpresa pela pergunta. Já. Só para ter uma ideia, entende? Não é nada definitivo. Entendo. Ele deu um passo à frente, olhando nos olhos dela. E o Cláudio, ele também ajudou nessa pesquisa? Vanessa congelou. O sangue fugiu do rosto dela em um instante. Era como se o mundo tivesse parado de girar. O quê? Quem? Cláudio Santos, seu sócio, seu ex-namorado. O homem com quem você planeja montar uma agência usando o dinheiro da venda da minha casa. Vanessa abriu a boca, mas nenhum som saiu. Seus olhos se arregalaram, o pânico tomando conta. Rodrigo,
Eu não sei do que você está falando. Não minta para mim, Vanessa. Não agora. Eu vi as mensagens. Eu ouvi as conversas. Eu tenho tudo gravado. Tudo. As pernas de Vanessa fraquejaram. Ela se sentou na cama, o rosto entre as mãos. Rodrigo, deixa eu explicar. Não é o que você está pensando. Ele riu, mas era uma risada amarga, sem alegria. Não é o que eu estou pensando? Você maltratou minha mãe. Humilhou ela. Planejou me usar, vender a casa, ficar com o dinheiro e depois me largar. Você e o Cláudio tramaram tudo isso. Então me diz, Vanessa, o que exatamente não é o que eu estou pensando? Vanessa levantou o rosto e Rodrigo viu lágrimas nos olhos dela, mas não eram lágrimas de arrependimento. Eram lágrimas de raiva, de frustração por ter sido descoberta. Você não entende. Eu precisava daquele dinheiro. Eu mereço ter o meu próprio negócio, a minha própria vida. E você nunca ia me dar isso. Você é acomodado demais, preso demais nessa casa, nessa vida medíocre. Eu precisava de um jeito de sair disso. E usar a minha mãe como escada era o jeito? Vanessa não respondeu. Apenas olhou para baixo, derrotada. Rodrigo sentiu uma calma estranha descer sobre ele. A raiva ainda estava lá, mas agora controlada, direcionada. Pega suas coisas e... sai da minha casa, agora. Vanessa ergueu o olhar, os olhos brilhando de desespero. Rodrigo, por favor, a gente pode conversar. A gente pode resolver isso. Não tem o que resolver. Você destruiu qualquer chance que a gente tinha. E mais do que isso, você machucou a pessoa mais importante da minha vida. Então pega suas coisas e sai. Se você não sair por bem, eu chamo a polícia e mostro as provas do que você fez com minha mãe. Abuso de idoso é crime, Vanessa. Você sabe disso. O medo passou pelos olhos dela. Vanessa sabia que tinha perdido. Levantou-se devagar, pegou algumas roupas e jogou numa mala. Rodrigo a observou em silêncio, sem dizer mais nada. Quando ela terminou, caminhou até a porta do quarto. Antes de sair, virou-se uma última vez. Você vai se arrepender disso, Rodrigo. Você vai ver que eu estava certa. Você vai ficar preso nessa vida, cuidando dessa velha, e vai perceber que desperdiçou a sua chance de ser feliz. Rodrigo olhou para ela com uma expressão serena. Eu já sou feliz, Vanessa. Feliz por ter finalmente enxergado quem você realmente é. Ela saiu do quarto, e Rodrigo ouviu seus passos pelo corredor, a porta da frente abrindo e fechando, o som do carro dela sumindo na rua, e então, finalmente, silêncio. Ele caminhou até a sala. Dona Helena estava sentada no sofá, as mãos apertando o terço, os olhos assustados. Rodrigo se sentou ao lado dela e a abraçou. Acabou, mãe. Acabou. Dona Helena começou a chorar, mas dessa vez eram lágrimas de alívio, de libertação. Ela abraçou o filho com toda a força que suas mãos trêmulas permitiam, e ali ficaram, em silêncio, deixando que o peso dos últimos meses escorresse pelos olhos e se dissolvesse no ar. Mas a paz durou pouco, porque enquanto Rodrigo acreditava que o pior havia passado, Vanessa estava apenas começando sua vingança. Nos dias seguintes, a vida de Rodrigo virou de cabeça para baixo. Vanessa, furiosa e humilhada, decidiu que se não podia ter o que queria, faria de tudo para destruir o que ele tinha. Começou pelas redes sociais. Publicou uma série de posts chorosos e dramáticos, onde se pintava como vítima. Dizia que Rodrigo era controlador, manipulador, que tinha sido expulsa de casa sem motivo, que ele a havia usado emocionalmente e depois descartado como lixo. Omitia, é claro, todos os detalhes sobre o que havia feito com Dona Helena, sobre os planos com Cláudio, sobre as mentiras que tinha contado. As publicações viralizaram rapidamente. Amigos em comum começaram a questionar Rodrigo, colegas de trabalho sussurravam pelos corredores e até sua chefe chamou-o para uma conversa, preocupada com a imagem da empresa. Rodrigo tentou explicar, mas as palavras pareciam fracas diante da narrativa bem construída que Vanessa havia criado. Ela era boa no que fazia, afinal. Publicidade era sua profissão. Ela sabia como vender uma história, mesmo que fosse falsa. Marcelo, ao ver o que estava acontecendo, sugeriu que Rodrigo divulgasse as provas.
As gravações, as mensagens, tudo. Mas Rodrigo hesitou. Não queria expor a mãe daquela forma. Não queria que o sofrimento dela virasse espetáculo público. Dona Helena também pediu que ele não fizesse isso. Meu filho, não quero que meu nome fique associado a essa confusão. Já sofri demais. Agora só quero paz. Rodrigo respeitou o pedido da mãe, mas isso custou caro. Sem apresentar sua versão dos fatos, ele ficou à mercê da narrativa de Vanessa. E as consequências foram duras. A agência onde Vanessa trabalhava, comandada por Cláudio, emitiu uma nota de solidariedade a ela, repudiando atitudes de abuso e manipulação emocional, sem citar nomes, mas deixando claro que se referiam a Rodrigo. Amigos que ele considerava próximos começaram a se afastar, enviando mensagens frias, dizendo que precisavam de um tempo para processar tudo. Até mesmo vizinhos que antes cumprimentavam Rodrigo com simpatia, agora desviavam o olhar quando o viam na rua. A pressão foi aumentando e Rodrigo começou a sentir o peso de tudo aquilo. Não estava dormindo direito, tinha perdido o apetite, vivia em estado de alerta constante, esperando pela próxima bomba que Vanessa pudesse jogar. E ela não decepcionou. 2 semanas depois da expulsão, Rodrigo recebeu uma notificação judicial. Vanessa o estava processando por danos morais, alegando que ele havia difamado ela, que tinha inventado histórias sobre maus tratos à mãe, e que tudo não passava de uma tentativa de destruir a reputação dela. Pedia uma indenização de R$200 mil. Rodrigo ficou em choque ao ler o documento. Como ela tinha coragem? Como podia inverter tudo daquela forma, transformando-se de agressora em vítima? Marcelo, ao analisar o processo, balançou a cabeça com desaprovação. Ela está blefando. Sabe que não tem caso, mas está contando que você não vai querer se expor. Está testando até onde você aguenta antes de quebrar. E o que eu faço? Marcelo olhou para o amigo com seriedade. Você apresenta as provas. Todas. As gravações, as mensagens, tudo. Não tem outra saída. Se você não fizer isso, ela vai te destruir. E sua mãe também vai sofrer as consequências. Rodrigo olhou pela janela do escritório de Marcelo, observando o movimento das ruas de São Paulo lá embaixo. Pessoas apressadas, cada uma com suas próprias batalhas, seus próprios dramas. E ali estava ele, no meio de um pesadelo que parecia não ter fim. Tá bom, vamos apresentar as provas, mas protege minha mãe. Não quero que ela seja exposta mais do que o necessário. Marcelo concordou e juntos começaram a montar a defesa. Solicitaram que o processo corresse em segredo de justiça para proteger Dona Helena e anexaram todas as provas que Rodrigo tinha reunido. As gravações mostrando Vanessa maltratando a idosa, as conversas com Cláudio sobre os planos de golpe, tudo documentado, datado, irrefutável. Quando a advogada de Vanessa recebeu o material, a reação foi imediata. Ela ligou para Marcelo pedindo uma reunião urgente. No dia marcado, Rodrigo, Marcelo, Vanessa e sua advogada se encontraram em uma sala de reuniões. Vanessa evitava o olhar de Rodrigo, os olhos fixos na mesa, o rosto pálido. A advogada dela foi direta ao ponto. Minha cliente deseja retirar o processo. Reconhece que houve um mal-entendido e não deseja prolongar essa situação. Mal-entendido? Marcelo quase riu. Sua cliente cometeu abuso contra uma idosa. Está documentado. Se ela não retirar o processo imediatamente e assinar um termo se comprometendo a não se aproximar da família Almeida novamente, nós vamos não só defender nosso cliente, como vamos entrar com representação criminal contra ela. Abuso de idoso é crime previsto no Estatuto do Idoso. Ela pode pegar de 6 meses a 3 anos de prisão. Vanessa empalideceu ainda mais. Sua advogada tossiu, desconfortável. Vamos redigir o termo agora mesmo. E assim foi feito. Vanessa assinou o documento, concordando em retirar o processo, em não se aproximar de Rodrigo ou de Dona Helena, e em não fazer mais nenhuma declaração pública sobre o caso. Em troca, Rodrigo concordou em não apresentar queixa criminal, desde que ela cumprisse todos os termos do acordo. Quando tudo estava assinado, Vanessa finalmente olhou para Rodrigo, e o que ele viu naqueles olhos não foi arrependimento,
Foi ódio puro, destilado, concentrado. Você vai pagar por isso, de um jeito ou de outro. Rodrigo segurou o olhar dela sem medo. Você já fez o seu pior, Vanessa, e mesmo assim ainda estou de pé. Agora suma da minha vida. Ela se levantou e saiu da sala sem dizer mais nada, seguida pela advogada. Marcelo respirou fundo, aliviado. Acabou, mano. Finalmente acabou. Mas Rodrigo sabia que não era bem assim. Porque mesmo com o processo arquivado, mesmo com Vanessa legalmente impedida de se aproximar, as marcas daqueles meses ainda estavam lá. Na forma como as pessoas o olhavam, nos comentários sussurrados, na reputação machucada. E pior, estavam na forma como Dona Helena tinha mudado. Ela estava mais quieta, mais retraída, como se parte dela tivesse sido apagada durante aqueles meses de sofrimento. Mesmo com Vanessa fora de suas vidas, a sombra dela ainda pairava sobre a casa. Rodrigo percebeu que tinha um longo caminho pela frente. Não bastava ter expulsado Vanessa e vencido a batalha legal. Era preciso reconstruir. Reconstruir a confiança, o amor, a paz que havia sido destruída. E, principalmente, era preciso reconstruir a si mesmo. Foi quando Marcelo sugeriu que Rodrigo procurasse ajuda profissional. Terapia. Rodrigo resistiu no início, achando que conseguiria lidar sozinho, mas os pesadelos começaram a aparecer. Sonhava que voltava para casa e encontrava Vanessa ali, maltratando a mãe. Acordava suado, com o coração disparado, e demorava minutos para se convencer de que era apenas um sonho. A primeira consulta com a psicóloga, a doutora Patrícia, foi difícil. Rodrigo sentou-se na poltrona confortável do consultório, olhando para a mulher de meia-idade à sua frente, e não sabia por onde começar. Como explicar aquele emaranhado de emoções? A culpa, a raiva, a vergonha, o medo. Doutora Patrícia foi paciente. Deixou que ele falasse no seu próprio ritmo, sem pressionar. E aos poucos, Rodrigo foi se abrindo. Contou sobre a solidão que sentia desde a morte do pai, sobre como Vanessa havia preenchido aquele vazio, sobre como ele havia sido cego aos sinais, porque queria tanto acreditar que tinha encontrado alguém. Falou sobre a culpa que carregava por ter falhado com a mãe, por não ter protegido ela quando deveria. E pela primeira vez, permitiu-se chorar. Chorou pela dor que tinha causado involuntariamente, pela confiança que tinha quebrado, pelo tempo que tinha perdido. Doutora Patrícia escutou tudo em silêncio, e quando Rodrigo terminou, ela disse algo que ficou gravado na mente dele. Rodrigo, você foi vítima também. Vanessa usou suas vulnerabilidades, seus desejos legítimos de companhia e amor, e manipulou tudo isso a favor dela. Reconhecer que você foi manipulado não é fraqueza, é o primeiro passo para se curar. Mas junto com isso, você precisa olhar para suas escolhas. Houve momentos em que você ignorou os sinais, em que preferiu a mentira confortável à verdade dolorosa. E está tudo bem reconhecer isso também, porque é assim que a gente cresce. É assim que a gente se torna melhor. Aquelas palavras foram como uma chave que abriu uma porta que Rodrigo nem sabia que existia. Ele começou a frequentar a terapia semanalmente, e a cada sessão, uma camada de dor era descascada, analisada, compreendida. Doutora Patrícia o ajudou a entender padrões antigos, medos que vinham desde a infância, a necessidade de agradar que o tornava vulnerável a pessoas manipuladoras. E enquanto Rodrigo cuidava de si mesmo, também cuidava da mãe. Mas dessa vez, de verdade. Não era mais aquele cuidado automático, feito por obrigação ou hábito. Era um cuidado consciente, amoroso, presente. Todas as manhãs, Rodrigo acordava cedo e preparava o café da manhã para os dois. Sentavam-se à mesa, juntos, sem pressa, conversando sobre tudo e nada. Ele perguntava como ela tinha dormido, se estava sentindo dor, se precisava de alguma coisa, e Dona Helena, aos poucos, foi voltando a sorrir. Não era mais aquele sorriso forçado de quem tenta esconder a dor. Era um sorriso verdadeiro, de alívio, de gratidão, de amor. Nos fins de semana, Rodrigo levava a mãe para passear. Iam ao parque, à padaria favorita, à missa que ela tanto gostava. Caminhavam devagar, no ritmo dela. E Rodrigo aprendeu a valorizar aqueles momentos simples.
aprendeu que felicidade não estava nas grandes conquistas, nos relacionamentos empolgantes, nas promessas de uma vida diferente. Estava ali, naqueles pequenos gestos, naquela companhia silenciosa mais sólida como rocha. Dona Helena também estava se recuperando. Voltou a cozinhar, algo que adorava fazer, mas que tinha parado durante os meses com Vanessa. Voltou a cuidar das plantas no quintal, a assistir suas novelas, a conversar com as vizinhas. E aos poucos, a casa foi se enchendo novamente daquele cheiro de lar, daquela sensação de paz que tinha sido roubada. Mas a recuperação não foi linear. Houve dias ruins, dias em que Dona Helena acordava assustada, achando que Vanessa ainda estava ali. Dias em que ela chorava sem razão aparente, revivendo as humilhações que tinha sofrido. Rodrigo aprendeu a lidar com esses momentos, a oferecer consolo sem pressionar, a estar presente sem invadir. E em um desses dias difíceis, Dona Helena finalmente falou sobre algo que vinha guardando no peito há meses. Meu filho, eu preciso te contar uma coisa. Algo que a Vanessa disse para mim e que eu nunca tive coragem de repetir. Rodrigo sentou-se ao lado dela, segurando sua mão. Pode falar, mãe, pode falar qualquer coisa. Dona Helena respirou fundo. Ela disse que o seu pai, que Deus o teria vergonha de mim. Disse que eu era uma velha inútil, que só servia para atrapalhar, e que se o seu pai estivesse vivo, ele concordaria que eu devia ser mandada embora. Isso me machucou mais do que tudo, Rodrigo, porque o seu pai me amou a vida inteira. Ele construiu essa casa para mim. Ele me prometeu que eu sempre teria um lar. E ouvir aquilo, ouvir que ele teria vergonha de mim, foi como se ela tivesse matado ele de novo. As lágrimas escorriam pelo rosto de Dona Helena, e Rodrigo sentiu uma raiva ressurgir, mas era uma raiva diferente agora. Não era aquela raiva cega, descontrolada. Era uma raiva justa, direcionada, mas que ele sabia que não podia deixar consumir ele. Mãe, o pai jamais teria vergonha da senhora. Jamais. Ele a amava mais do que tudo nesse mundo. E se ele estivesse aqui hoje, sabe o que ele faria? Ele abraçaria a senhora, diria que está orgulhoso da força que a senhora teve e depois viria conversar comigo sobre como eu fui cego e burro por deixar aquela mulher entrar na nossa casa. Dona Helena deu uma risada fraca através das lágrimas. Seu pai sempre foi direto mesmo. Era. E ele teria razão. Mas eu aprendi, mãe. Aprendi que não existe nada mais importante do que a família, do que a senhora. E eu prometo, pela memória dele, que nunca mais vou deixar ninguém te machucar. Eles se abraçaram e, naquele momento, Rodrigo sentiu que algo se curava. Não estava completo ainda, mas estava no caminho certo. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Vanessa estava enfrentando as consequências de suas escolhas. A história tinha vazado, apesar de todos os acordos de confidencialidade. Algum conhecido em comum, tinha contado detalhes para outras pessoas e a verdade sobre o que ela havia feito começou a circular. A agência onde ela trabalhava, a princípio solidária, mudou de postura quando ficou sabendo dos reais motivos da separação. Cláudio, seu cúmplice e sócio, tentou defendê-la, mas os outros sócios não aceitaram. A reputação da agência estava em jogo. Eles não podiam ser associados a alguém que havia cometido abuso contra uma idosa. Vanessa foi demitida em uma reunião rápida e fria, sem direito à defesa. Ela tentou arrumar emprego em outras agências, mas a notícia já havia se espalhado no meio publicitário de São Paulo. Seu nome estava marcado. Ninguém queria contratar alguém com aquela história nas costas. As portas que antes se abriam facilmente, agora se fechavam com força. Vanessa tentou recorrer à família, mas eles também tinham ficado sabendo. A mãe dela, Dona Célia, mulher religiosa e de valores firmes, ficou horrorizada ao descobrir o que a filha havia feito. Ligou para Vanessa em prantos, dizendo que não reconhecia mais aquela moça, perguntando onde tinha errado na criação. O pai, seu Geraldo, simplesmente parou de atender às ligações dela. Isolada, desempregada, com a reputação destruída, Vanessa caiu em uma espiral de autodestruição. Começou a beber mais, a sair todas as noites, a se envolver com pessoas que só a queriam por interesse.
Cláudio, percebendo que o plano tinha ido por água abaixo e que agora ela era mais um fardo do que uma parceira, também se afastou. Disse que precisava pensar na própria carreira, que não podia ser associado aos erros dela. E assim, sozinha, Vanessa finalmente começou a encarar a verdade. Não a verdade que ela queria acreditar, onde era vítima das circunstâncias, onde todos eram injustos com ela, mas a verdade real, nua e crua. Ela tinha feito escolhas. Escolhas ruins, cruéis, egoístas. E agora estava pagando o preço. Uma noite, bêbada e desesperada, Vanessa pegou o celular e quase ligou para Rodrigo. Quase pediu desculpas, quase implorou por uma segunda chance. Mas algo a impediu. Orgulho? Vergonha? Ou talvez a consciência de que não havia volta, de que algumas pontes, uma vez queimadas, não podem ser reconstruídas. Ela desligou o telefone e chorou até dormir, sozinha em um apartamento alugado que mal tinha móveis, cercada por garrafas vazias e sonhos despedaçados. Enquanto Vanessa afundava, Rodrigo subia, não no sentido material ou profissional, mas no sentido mais importante. Ele estava se tornando uma pessoa melhor. A terapia o ajudou a entender suas vulnerabilidades, mas também suas forças. Ele aprendeu a estabelecer limites, a reconhecer sinais de manipulação, a valorizar o que realmente importava. No trabalho, as coisas também melhoraram. A história tinha se espalhado, mas a verdade completa também. Colegas que antes o evitavam voltaram a cumprimentá-lo, alguns até pedindo desculpas por terem julgado sem conhecer os fatos. A chefe, que antes estava preocupada com a imagem da empresa, agora elogiava Rodrigo por ter tido coragem de enfrentar a situação e proteger a mãe. Mas mais importante do que a reabilitação pública era a reabilitação interna. Rodrigo estava aprendendo a se perdoar. Estava entendendo que sim, ele tinha cometido erros, mas que o importante era ter reconhecido e mudado. Estava aprendendo que redenção não é apagar o passado, mas construir um futuro melhor sobre as lições que o passado ensinou. E Dona Helena, vendo o filho crescer daquela forma, sentia o coração cheio de orgulho. Ela sempre soube que Rodrigo era um bom homem, mas agora ele estava se tornando um homem completo. Um homem que não fugia dos próprios erros, que não tinha medo de ser vulnerável, que sabia que força não é nunca cair, mas sim se levantar toda vez que cai. Uma noite, sentados no sofá assistindo televisão, Dona Helena segurou a mão do filho e disse algo que ele nunca mais esqueceria. Meu filho, você sabe que eu já perdoei tudo, né? Não guardo mágoa nenhuma do que aconteceu, porque eu sei que você estava perdido e que agora você se encontrou, e isso é tudo que uma mãe pode pedir. Rodrigo apertou a mão dela, os olhos marejados. Obrigado, mãe, por nunca ter desistido de mim, por ter aguentado tudo calada, esperando que eu abrisse os olhos. Eu não mereço a senhora, Dona Helena sorriu. Não é sobre merecer, meu filho, é sobre amar. E eu sempre vou te amar, não importa o quê. Os meses foram passando e a vida na casa em Santana foi se reorganizando. A rotina ganhou novos contornos, mais saudáveis, mais verdadeiros. Rodrigo acordava cedo, preparava o café e os dois tomavam juntos enquanto conversavam sobre o dia que estava por vir. Ele havia pedido para trabalhar mais de casa e a empresa tinha concordado. Assim, podia passar mais tempo com Dona Helena, acompanhá-la nas consultas médicas, fazer companhia nas tardes silenciosas. E foi nessa nova rotina que Rodrigo começou a descobrir coisas sobre a mãe que nunca tinha percebido antes. Descobriu que ela adorava poesia e guardava um caderno velho cheio de versos que tinha escrito na juventude. Descobriu que ela tinha um senso de humor afiado quando estava confortável, que soltava piadas sutis que faziam Rodrigo rir genuinamente pela primeira vez em muito tempo. Descobriu que ela tinha sonhos que nunca tinha realizado, lugares que queria conhecer, mas nunca tinha tido coragem de ir. Então Rodrigo decidiu que ia fazer esses sonhos se tornarem realidade, mesmo que de forma pequena. Levou Dona Helena para conhecer o litoral de São Paulo, algo que ela sempre quis fazer, mas nunca conseguiu, porque seu Antônio tinha medo de viajar. Hospedaram-se em uma pousada simples em Ubatuba,
e Rodrigo viu os olhos da mãe brilharem ao ver o mar pela primeira vez em décadas. Eles caminharam pela praia, devagar, no ritmo dela. Dona Helena tirou os sapatos e sentiu a areia nos pés, a água gelada tocando os tornozelos. E ali, com o vento bagunçando os cabelos brancos e o sol iluminando o rosto enrugado, ela pareceu 30 anos mais jovem. Meu filho, eu tinha esquecido como é bom estar viva. A voz dela estava embargada de emoção e Rodrigo teve que engolir o nó na garganta para não chorar ali mesmo. E eu tinha esquecido como é bom ter a senhora ao meu lado, mãe. De verdade. Presente. Viva. Aquela viagem marcou um antes e um depois. Rodrigo percebeu que tinha passado anos apenas existindo ao lado da mãe, mas não vivendo com ela. E agora, finalmente, estava aprendendo a viver, a estar presente, a valorizar cada momento, porque sabia que eram preciosos e finitos. Quando voltaram para São Paulo, a casa parecia diferente, mais leve, mais luminosa. Rodrigo tinha mandado pintar as paredes com cores mais claras, tinha comprado plantas novas para o jardim, tinha reorganizado os móveis para facilitar a circulação de Dona Helena com a bengala. Cada mudança era feita pensando nela, no conforto dela, na felicidade dela. E Dona Helena florescia com aquele cuidado. Voltou a receber as amigas para o chá da tarde, voltou a fazer os bolos que eram famosos na vizinhança, voltou a rir alto, sem medo de estar incomodando alguém. A casa voltou a ser um lar, mas nem tudo eram flores. Rodrigo ainda tinha dias, difíceis, dias em que a culpa voltava com força, em que ele se perguntava como tinha sido capaz de ignorar o sofrimento da mãe por tanto tempo. Nesses dias, doutora Patrícia o lembrava que autopunição não era o mesmo que crescimento, que reconhecer os erros era importante, mas que se flagelar eternamente por eles não ajudava ninguém. Você já pediu desculpas, Rodrigo, já mudou suas atitudes, já está reparando o que foi quebrado. Agora precisa aprender a se perdoar de verdade. Porque sua mãe já te perdoou, Deus já te perdoou, só falta você se perdoar. Aquelas palavras ecoaram na mente de Rodrigo por dias, e aos poucos ele foi soltando o peso da culpa. Foi permitindo que o perdão realmente entrasse, que a cura acontecesse de dentro para fora. Um dia, 6 meses depois de ter expulsado Vanessa de casa, Rodrigo recebeu uma mensagem no celular. Era de um número desconhecido. Quando abriu, seu coração acelerou. Era ela. A mensagem era curta, direta. Rodrigo, eu preciso falar com você. Sei que assinei um termo, mas por favor, me dê só 5 minutos. Preciso te dizer algo. Rodrigo ficou olhando para a mensagem por um longo tempo, o polegar pairando sobre o botão de responder. Parte dele queria ignorar, bloquear o número, fingir que aquela mensagem nunca tinha chegado. Mas outra parte, a parte que tinha aprendido em terapia sobre closure e sobre enfrentar os demônios do passado, queria ouvir o que ela tinha a dizer. Conversou com Marcelo, que o alertou sobre os riscos. Conversou com doutora Patrícia, que disse que a decisão era dele, mas que se decidisse encontrar, que fosse em um lugar público, com alguém de confiança por perto. E conversou com Dona Helena, que simplesmente segurou a mão dele e disse: faça o que o seu coração mandar, meu filho. Só proteja a si mesmo primeiro. Rodrigo decidiu encontrar Vanessa. Marcou em uma cafeteria no centro da cidade, em uma tarde de terça-feira, horário em que o lugar estaria cheio de gente. Marcelo ficou em uma mesa distante, apenas observando, pronto para intervir se necessário. Quando Vanessa entrou na cafeteria, Rodrigo quase não a reconheceu. Ela estava magra demais, o rosto pálido, olheiras profundas debaixo dos olhos. Os cabelos loiros que antes eram seu orgulho, agora estavam opacos, mal cuidados. Ela usava roupas simples, sem maquiagem, e carregava uma bolsa velha nos ombros. Era como se toda a luz que ela costumava emanar tivesse se apagado. Ela sentou-se na frente dele, as mãos trêmulas segurando uma xícara de café que o garçom trouxe. Obrigada por ter vindo. Eu não achei que você viria. A voz dela estava rouca, cansada. Rodrigo apenas assentiu esperando que ela falasse. Vanessa respirou fundo como se estivesse juntando coragem. Eu sei que não tenho direito de estar aqui.
Sei que quebrei todos os acordos, que devia estar longe de você. Mas eu precisava falar. Precisava te pedir desculpas, de verdade. Rodrigo a observou em silêncio. Não havia raiva ali, apenas curiosidade. Ele queria entender o que tinha mudado, o que tinha levado aquela mulher que o havia manipulado tão cruelmente a procurá-lo daquela forma. Vanessa continuou, as lágrimas já escorrendo pelo rosto. Eu perdi tudo, Rodrigo. Perdi o emprego, perdi meus amigos, perdi minha família. Meus pais não falam mais comigo. O Cláudio me abandonou. Eu fiquei sem nada. E no começo, eu só sentia raiva. Raiva de você por ter me exposto. Raiva da sua mãe por ter existido. Raiva do mundo inteiro. Mas aos poucos, quando fiquei sozinha de verdade, tive que olhar para mim mesma. E sabe o que eu vi? Um monstro. Eu vi um monstro. Eu tratei sua mãe de um jeito que eu jamais gostaria que tratassem a minha. Eu te usei, menti, manipulei. Eu fiz tudo aquilo conscientemente, sabendo que estava errado. E mesmo assim continuei. E agora estou pagando o preço. Ela limpou as lágrimas com as costas da mão, mas elas continuavam caindo. Eu não estou aqui para pedir que você me perdoe. Não mereço seu perdão. Estou aqui porque preciso que você saiba que eu sei o quanto errei. Preciso que você saiba que eu me arrependo de verdade e que eu nunca mais vou fazer isso com ninguém. Porque eu aprendi do jeito mais doloroso possível que a gente não pode construir nada sobre mentiras e crueldade, que no fim tudo desmorona, e a gente fica sozinho com o peso das próprias escolhas. Rodrigo ficou em silêncio por um longo momento, processando tudo o que tinha ouvido. Parte dele queria acreditar que aquilo era mais uma manipulação, mais um jogo, mas olhando nos olhos dela, vendo a destruição que tinha se instalado ali, ele percebeu que era real. Vanessa estava realmente arrependida, não porque queria algo em troca, mas porque tinha finalmente encarado a própria monstruosidade. Vanessa, eu aceito suas desculpas, mas não porque você merece que eu aceite. Aceito porque eu preciso disso para mim. Preciso fechar esse capítulo de verdade e seguir em frente. O que você fez foi horrível. Você machucou a pessoa mais importante da minha vida. E as consequências que você está enfrentando são justas. Mas eu espero de verdade que você aprenda com isso. Que você se torne uma pessoa melhor. Porque todo mundo merece uma chance de redenção. Mas redenção não é voltar atrás e desfazer o que foi feito. É seguir em frente e fazer diferente. Vanessa assentiu, chorando copiosamente agora. Obrigada. Obrigada por ter me ouvido. E diz para sua mãe que eu sinto muito. Muito mesmo. Eu nunca deveria ter feito aquilo com ela. Rodrigo se levantou, pronto para ir embora. Mas antes, virou-se uma última vez. Vanessa, um conselho. Procura ajuda profissional, terapia. Porque você tem coisas para resolver que são maiores do que essa situação. E se não resolver, você vai repetir os mesmos padrões de novo. Ela assentiu e Rodrigo saiu da cafeteria sem olhar para trás. Marcelo o esperava do lado de fora e os dois caminharam em silêncio até o carro. Como você está? Marcelo perguntou quando estavam dentro do veículo. Rodrigo pensou por um momento antes de responder. Eu estou bem, de verdade. Eu fechei essa porta. E agora posso seguir em frente sem nenhum peso. E foi verdade. Aquele encontro, por mais estranho que tivesse sido, trouxe uma sensação de encerramento que Rodrigo não sabia que precisava. Ele não tinha mais raiva de Vanessa, não tinha mais desejo de vingança ou de vê-la sofrer. Tinha apenas indiferença. E isso era libertador. Quando chegou em casa, Dona Helena estava na cozinha preparando o jantar. O cheiro de feijão e arroz enchia a casa, e Rodrigo sentiu aquele calor familiar no peito. Mãe, a senhora adivinhou com quem eu me encontrei hoje? Dona Helena virou o rosto, curiosa. Com quem? Com a Vanessa. Ela pediu para conversar comigo. O rosto de Dona Helena ficou sério por um momento, preocupado. E como foi? Rodrigo contou tudo, e Dona Helena escutou em silêncio, mexendo a panela distraidamente. Quando ele terminou, ela suspirou. Eu espero que ela realmente tenha aprendido. Ninguém merece carregar esse peso, nem ela. Mas o importante é que você está bem, meu filho. Que a gente está bem.
Estamos sim, mãe, melhor do que nunca. E era verdade. A vida tinha voltado ao eixo. Não era perfeita, porque nada na vida é, mas era real, era verdadeira, era cheia de amor. Os meses continuaram passando, e Rodrigo e Dona Helena foram construindo novas memórias juntos. Memórias boas, que apagavam aos poucos o gosto amargo dos meses ruins. Eles viajaram mais, conheceram novos lugares, fizeram novos amigos. Dona Helena se juntou a um grupo de idosos da igreja e voltou a ter vida social. Rodrigo começou a sair mais também, mas agora com cuidado, com atenção, escolhendo melhor as pessoas com quem se relacionava. E um dia, em uma festa de aniversário de um amigo, Rodrigo conheceu Daniela. Ela era enfermeira, trabalhava em um hospital público, tinha olhos gentis e um sorriso sincero. Eles conversaram a noite toda, e Rodrigo sentiu uma conexão diferente. Não era aquela paixão avassaladora e imediata que tinha sentido por Vanessa. Era algo mais suave, mais sólido, mais real. Daniela sabia da história de Rodrigo. Ele contou logo no início porque tinha aprendido que honestidade era a base de qualquer relação verdadeira. E ela não julgou. Apenas disse que achava bonito um homem que cuidava da mãe com tanto amor, que tinha coragem de reconhecer os próprios erros e aprender com eles. O relacionamento entre os dois foi crescendo devagar, no tempo certo. Rodrigo a apresentou para Dona Helena depois de 3 meses de namoro e ficou nervoso como um adolescente. E se a mãe não gostasse? E se houvesse algum conflito? Mas suas preocupações eram infundadas. Dona Helena e Daniela se deram bem desde o primeiro momento. Daniela era genuinamente carinhosa com a idosa. Perguntava sobre sua saúde, ouvia suas histórias com interesse real, oferecia ajuda sem invadir. E Dona Helena, que tinha desenvolvido um radar afiado para pessoas falsas, sentiu que Daniela era diferente. Era verdadeira. Certo dia, enquanto Daniela estava na cozinha ajudando Dona Helena a fazer bolo, a idosa segurou a mão da moça e disse baixinho: "Cuida bem do meu filho. Ele tem um coração bom, mas ele já foi machucado. Precisa de alguém que veja o valor dele." Daniela sorriu, os olhos marejados. "Eu vejo, Dona Helena, e vou cuidar sim. Prometo." Aquele momento foi como um selo de aprovação. E Rodrigo, que observava da porta sem ser visto, sentiu uma paz tomar conta do peito. 1 ano depois do dia em que tinha expulsado Vanessa de casa, Rodrigo estava em um lugar completamente diferente. Não apenas fisicamente, mas emocionalmente, mentalmente, espiritualmente. Ele tinha aprendido lições que nenhum livro poderia ensinar, tinha crescido de formas que não imaginava ser possível. Aprendeu que amor verdadeiro não grita, não manipula, não machuca. Aprendeu que família é o bem mais precioso que temos e que proteger quem amamos não é opcional, é essencial. Aprendeu que reconhecer os próprios erros não é fraqueza, mas a maior força que um ser humano pode ter. Aprendeu que perdão, tanto o que damos quanto o que recebemos, é libertador. E aprendeu que nunca é tarde para recomeçar, para fazer diferente, para escolher ser melhor. Em uma tarde de domingo, Rodrigo estava sentado no quintal com Dona Helena, Daniela e Marcelo. Eles faziam um churrasco simples, rindo de piadas bobas, contando histórias, aproveitando o sol ameno de outono. E Rodrigo olhou ao redor, viu aquelas pessoas que amava e sentiu uma gratidão profunda. Pensou em como tudo poderia ter terminado diferente. Pensou em como quase perdeu a mãe, quase destruiu a própria vida, quase se afogou em mentiras e manipulação. Mas também pensou em como tinha conseguido sair daquele buraco, como tinha lutado para se reerguer, como tinha escolhido o caminho certo, mesmo quando era o mais difícil. E enquanto assistia Dona Helena rir de alguma coisa que Daniela tinha falado, Rodrigo percebeu que não havia nada mais importante no mundo do que aquele momento. Aquela paz, aquela simplicidade, aquele amor. Vanessa, do outro lado da cidade, estava lentamente reconstruindo sua vida. Tinha conseguido um emprego simples em uma pequena agência, longe dos holofotes, longe do glamour que tanto buscou. Tinha começado terapia de verdade e estava enfrentando seus demônios, suas inseguranças, seus padrões destrutivos.
Tinha se reconciliado com os pais, que aos poucos estavam aprendendo a confiar nela novamente. Não seria uma jornada fácil. Levaria anos para ela reconstruir sua reputação, para reconquistar a confiança das pessoas, para se tornar alguém melhor. Mas ela tinha feito a escolha de tentar, e isso, pelo menos, era um começo. Quanto a Cláudio, ele também teve suas consequências. A verdade sobre seu envolvimento no esquema eventualmente veio à tona, e isso afetou sua carreira e sua reputação no mercado publicitário. Ele aprendeu da pior maneira possível que compactuar com a crueldade de alguém é tão ruim quanto ser cruel você mesmo. As consequências se espalharam como ondas em um lago. Cada ação teve sua reação. Cada escolha levou a um resultado. E no fim, cada pessoa envolvida naquela história teve que encarar o reflexo no espelho e decidir quem queria ser dali para frente. Anos depois, quando Rodrigo e Daniela se casaram em uma cerimônia simples no quintal da casa, com Dona Helena sentada na primeira fila sorrindo de orelha a orelha, tudo parecia um sonho distante. Os dias ruins, a dor, o sofrimento, tudo isso ainda existia na memória, mas não tinha mais poder. Eram apenas cicatrizes que contavam uma história de sobrevivência e reconstrução. No discurso de casamento, Rodrigo falou sobre segundas chances, sobre a importância de enxergar quem realmente está ao nosso lado, sobre valorizar o amor verdadeiro quando ele aparece. E quando terminou, ele olhou para Dona Helena e disse, a voz embargada de emoção, Mãe, obrigado por nunca ter desistido de mim. Tudo isso aqui, tudo isso que eu sou hoje, é porque a senhora nunca soltou minha mão. Eu te amo mais do que as palavras podem dizer. Dona Helena limpou as lágrimas com um lenço que guardava na bolsa e respondeu simplesmente, eu sempre soube que você ia encontrar o caminho, meu filho. Sempre soube. E assim, sob o céu azul de São Paulo, cercado pelas pessoas que amava, Rodrigo finalmente estava em casa. Não apenas fisicamente, mas em todos os sentidos da palavra. Estava em casa no seu coração, na sua mente, na sua alma. Porque às vezes, a maior jornada que fazemos não é para um lugar distante, é de volta para onde sempre pertencemos, de volta para quem sempre nos amou, de volta para casa. E enquanto o sol se punha naquela tarde, de festa, tingindo o céu de laranja e rosa, uma nova história começava, uma história de amor verdadeiro, de família, de redenção, uma história que provava que nunca é tarde para recomeçar, nunca é tarde para escolher o certo, nunca é tarde para voltar para casa. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Rodrigo e Dona Helena tenha tocado o seu coração. Se você se emocionou com essa jornada de dor, descoberta e reconstrução, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários o que mais te marcou. Será que foi a força de Dona Helena em meio ao sofrimento? A coragem de Rodrigo em reconhecer seus erros? Ou a lição de que o amor verdadeiro, aquele que nunca abandona, sempre vale a pena? Todos os dias trazemos histórias intensas como essa, que revelam o lado mais profundo da alma humana e nos fazem refletir sobre nossas próprias escolhas. Te esperamos no próximo episódio com uma nova história que vai mexer com suas emoções.